Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula de informática para o concurso dos Correios. Tudo bem com vocês? Olha, obrigado aí a todos os inscritos que estão se interessando por estas aulas, mas a gente não tem apenas aulas que estamos gravando, inclusive, né, de informática para o concurso dos Correios não, tá? Acesse a nossa playlist e vocês já vão ver lá aula completa, curso completíssimo de português para vocês dominarem a matéria, já que é muito exigido nesse concurso. Comece a estudar hoje mesmo, tá? Português é um pouco mais exigente. Tá aqui, mas estamos nas nossas aulas de informática. Aqui tá falando aula 4, mas em termos de aula de vídeo, é a nossa aula de número 5. Por quê? Na aula 4, a aula anterior, nós postamos a resolução de uma prova do IBFC do ano de 2024, mostrando quais são as exigências dessa banca para os concursos de nível médio que ela aplica. E ali vocês vão ter noção bem aproximada do que vai cair no concurso dos Correios. Que é para você não ficar estudando coisa, pessoal, que não tem nada a ver com esse concurso, tá? Os cursos de informática mais completos para outros concursos têm uma outra pegada e aqui é bem da banca para o concurso dos Correios mesmo, tá? Mas vamos lá. Essa aula de número 5, que vai falar sobre sistemas operacionais e software, ela vai estar dividida em 2 ou 3 partes. Nesta primeira parte, a gente vai ver sistema operacional aqui pela nossa apostila, que você inclusive consegue acessar. Eu vou colocar o link aqui embaixo, ó, explica isso direitoconcursos.com, e você pode adquirir por menos de R$ 29,90 as apostilas todas que caem nesse concurso do Correio, o material que a gente elaborou para que vocês estudem com foco aí, tá? E continue assistindo as playlists aqui, a playlist dos Correios, para você ser aprovado no dia 15 de dezembro é a prova, né? Andei falando em outros cursos que a prova era dia 6, me confundi, evidentemente a prova é dia 15 de dezembro. Muito bem, então já explicado, sistema operacional e software, talvez 2 ou 3 aulinhas aqui. Vamos dar início para vocês aí entenderem o passo a passo, né? O que é o tal do sistema operacional. Bem, pessoal, acho até que eu vou começar mostrando a minha tela aqui para vocês, olha. Pronto, tá vendo aqui? Essa tela aqui, pessoal, vou até reposicionar aqui. Essa tela é a do meu computador neste instante. E ele mostra a interface, ok? A interface para o Windows, que é um sistema operacional. O que é a interface? É aquilo que o meu computador mostra, com a qual eu posso interagir, clicando aqui, ali, arrastando um ícone de lá para cá, certo? Então essa daqui é a interface do meu notebook ou desktop, se você tiver um computador aí, não é? Um microcomputador. Essa é a interface do Windows, que é o sistema operacional mais conhecido do mundo, mais utilizado do mundo. Muito bem. O que é um sistema? A gente não vai falar tanto de software, se bem que o assunto software e sistema operacional eles andam junto muitas vezes, né? Então, o que é um sistema operacional? O sistema operacional, pessoal, é o seguinte. Bom, tá aqui, né, na tela. O sistema operacional é também chamado de SO, tá? Ele nada mais é do que um programa. É um chamado software. Software é um programa. Eu vou mostrar a apostilinha daqui a pouquinho, onde isso está escrito. O software é um programa. Em contrapartida, vocês vão ler a palavra hardware. Vou mostrar também na apostila daqui a pouquinho. O hardware são os equipamentos físicos. Por exemplo, o seu computador tem partes físicas reais, como impressoras, tem o mouse, tem o teclado, não é isso? Esses são os hardwares. Tem muitos hardwares dentro do computador, inclusive. O software é um programa.
Bem, o sistema operacional Windows, é esse primeiro que a gente vai ver, ele é, como eu disse, o mais conhecido, utilizado para notebooks, para computadores em geral, né? Microcomputadores. Não é o sistema operacional, por exemplo, dos computadores da Apple, que tem, né, um sistema operacional próprio, a gente vai comentar sobre ele também. Mas vamos falando aqui do Windows, que é o que está aparecendo aí na tela para vocês, certo? Tá aí. Essa é a interface dele. Ela pode ser alterada, a visualização, aqui está aparecendo uma imagem, mas eu posso alterar, por exemplo, certo? Personalizar aqui, ó, a minha interface, para que ela apareça assim, por exemplo, ó, tá? Eu fecho aqui, ó, e ele já vai mostrar uma outra foto aqui, enfim. Bem, aqui, ó, ficam os ícones. Vocês estão vendo aqui, ó, tem um ícone desktop e tem um ícone lixeira, tá? Tenho pouca coisa aqui, eu limpei, né, para justamente dar aula aqui para vocês. Mas eu poderia ter um monte de ícones aqui, ícones de programas, que seriam os atalhos para acessar os programas. Então eu poderia ter aqui um atalho para abrir o Word, o Excel, para abrir um programa qualquer que eu tivesse baixado para o meu computador, ou até mesmo arquivos, um arquivo do Word ou um arquivo qualquer que eu baixei da internet, poderia estar tudo aqui, ó, cada um deles com um ícone de atalho. Clicando nesse ícone de atalho, a gente acessa dentro do Windows aquela pasta onde aquele programa ou arquivo está. Então daí já dá para ter uma ideia, né, pessoal? O que é um sistema operacional, não é? Mas vou aqui, vamos mostrar para vocês na apostila para ficar mais fácil. O sistema operacional, ele atua aqui, ó, entre o usuário e o hardware. Ou seja, através daquela interface, ele vai servir como ponte, conexão entre você, o usuário, e aquilo que está dentro do computador. Ele vai gerenciar uma série de coisas. Por exemplo, ele vai poder executar programas, ele vai poder gerenciar recursos como memória, não é? Controle de dispositivos periféricos, ou seja, o SO, o sistema operacional, ele controla impressoras, o mouse, o teclado, certo? Então, quando você vai instalar um novo hardware aí no seu computador, ele pode ser, por exemplo, uma nova impressora. Hoje em dia, nem precisa instalar, basta você plugar, certo? E já tem os plugins do próprio Windows que reconhece a impressora, reconhece o mouse, uma mesa digitalizadora ou qualquer outro periférico, equipamento que você conectar ao seu computador, tá certo? Muito bem, então o que faz o sistema operacional? Ele é a maneira, é uma ponte, uma conexão para que você possa então executar programas, para que você possa navegar na internet, baixar arquivos. Quem gerencia tudo isso é o sistema operacional. A gente está falando aqui basicamente do Windows agora, não é? O sistema operacional, como eu disse, ele vai realizar uma série de tarefas. Uma delas é o gerenciamento de processos. O que é isso? Gerenciamento de processos é quando o sistema operacional controla a execução de um programa, ou ele aloca, pega um recurso de memória, né, memória RAM, por exemplo, e ele direciona para executar melhor aquele programa. Você já se pegou aí utilizando um programa e o seu computador muitas vezes travar? Então, muitas vezes ele trava porque ele requer muita memória ou espaço de disco dentro do seu computador e ele não tem. Ele não tem de onde tirar para fazer isso. E ele entra numa crise e ele trava. Agora, se ele tiver memória RAM, se ele tiver capacidade aí de processamento, ele pode alocar, ou seja, pegar a memória que estaria sendo usada por um outro programa secundário e deslocar para aquele que você está executando naquele momento, tá?
Então, controlar a execução de programas, alocar recursos de hardware e coordenar a operação de várias aplicações que são recursos aí que você tem no seu computador. Então, gerenciamento de processo é uma das tarefas que o SO, Sistema Operacional, realiza. Outra tarefa é o gerenciamento de memória, que eu acabei de falar. Ele vai coordenar a memória do sistema, né, atribuindo espaço para os programas em execução. E muitas vezes ele vai falando isso para você. Tem como até você verificar como que isso acontece dentro do sistema, certo? Então, gerenciamento de memória. Controle de dispositivos. O sistema operacional permite que dispositivos periféricos sejam usados de forma eficiente e sem conflitos. Mouse, câmeras, por exemplo. Ó, vamos imaginar, você tem uma câmera aí no seu notebook ou no seu computador, né? Você comprou uma câmera da Logitech, por exemplo. Estou fazendo propaganda, não sou pago por eles não, tá? Você comprou uma câmera e você plugou ela no seu computador, ela foi reconhecida e você está utilizando essa câmera num programa que você abriu aí no seu, através do Windows, você abriu o programa de gerenciamento da sua câmera. E aí, digamos que você seja um usuário aí mais avançadinho e você tem baixado aí no seu computador o OBS Studio. Quando você clicar e abrir o OBS Studio, se já tiver um outro aplicativo utilizando a câmera, ele vai dizer aí que tem um conflito. Olha, eu não consigo abrir aqui no OBS Studio a sua câmera porque ela está sendo utilizada por um outro programa. Quem que manda essa mensagem para você? Quem manda é o Windows, que é o seu gerenciador aí, é o seu sistema operacional, gerenciando os periféricos, dizendo, ó, tem um conflito aqui, vai lá, fecha o programa, o outro, para que eu possa utilizar a câmera aqui. Outra coisa, cuidado para não entender as coisas erradas, tá? Você já se pegou, por exemplo, utilizando navegando na internet mesmo, e você abriu o seu computador e começou a aparecer umas janelinhas pequenininhas aí, mandando mensagens para você, falando, olha, você está infectado com vírus, bababá, não sei o que lá. Se for uma mensagem do Windows, do sistema operacional que cuida, né, da defesa do seu computador, ele vai dizer que é o sistema operacional que está fazendo isso. Mas muitas vezes, esse pessoal aí que oferece esses produtos de proteção, né, antivírus, eles mandam lá gratuito por um mês e eles instalam uma série de cookies que são acionados para falar para você que você está com problema no seu computador e você não está com problema nenhum. Ele vai falar que você está infestado com vírus, você não está. É só um pop-up do programa que te colocou um medo danado só para fazer você comprar muitas vezes. Então fiquem atentos aí, tá? Mas entenderam, né? O Windows que faz tudo isso. E a interface com o usuário, que eu mostrei para vocês ali bem basicamente, né? A interface gráfica porque ela aparece na forma de desenhos, de ícones, tá certo? E também ela disponibiliza para você uma linha de comando para que você possa interagir com o computador através de uma linha de comando. Acho até que eu vou mostrar para vocês isso aqui, fica até mais fácil, né? Ok? Aí, tá aí a minha interface, certo? Aqui, ó, vocês estão visualizando aqui embaixo, ó, pesquisar. Eu posso aqui pesquisar e vou, por exemplo, o Excel, olha, ele já fez um auto-preenchimento, não sei se vocês viram ele mostrando aqui em cima o Excel. Assistam a aula 4, aula 3, por exemplo, que a gente menciona quem é que faz isso daqui, não é? Quem é que comanda isso daqui? Mas aqui é o Windows que está comandando isso, tá bom? Aí, ele mostrou o Excel, eu posso clicar aqui, ó, no Excel uma vez só e ele vai abrir o programa, tá? O Excel. Aí uma nova, cliquei nela, ele abriu
uma nova planilha aqui do Excel, tá? Depois a gente oportunamente vai falar sobre isso. Certinho? Aí, pessoal, apareceu a planilha do Excel aí para vocês agora. Entendidos? Muito bem. Eu faço isso, olha aqui embaixo, ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Mesmo quando eu abrir a planilha do Excel, aqui embaixo, ó, nessa barra aqui embaixo de tarefas do Windows, eu tenho o menu pesquisar, né? Eu posso, vamos fechar ela aqui, tá? Eu posso aqui, ó, abrir o navegador da internet, o meu aqui, que é o Microsoft Edge. Eu posso abrir programas como, enfim, o Mozilla Firefox. Eu posso abrir um outro programa aqui, o OBS Studio, certo? Enfim, posso interagir com uma série de programas. É possível, inclusive, pessoal, tirar dessa barra aqui embaixo tudo que está aparecendo aqui, como é possível acrescentar mais coisas aqui. Quanto mais eu acrescentar, mais recursos de memória ele vai utilizar aí do seu computador, tá certo? Além disso, ele vai mostrar aqui uma série de coisas, ó. Você pode visualizar aqui embaixo, tá? Eu não vou trabalhar com isso agora não, e é por isso que nós vamos dividir essa aula em 2 ou 3 aulas. Primeiro falando aqui do que você mais precisa para o concurso do Correio, essa é a nossa aula de número 5. E depois uma aula mais interativa com o sistema operacional para que você entenda um pouco mais do assunto. Combinado? Ótimo, então. Vamos lá, voltando aqui para a nossa apostila. Pronto. Eu falei sobre a interface do usuário, que eu acabei de mostrar ali, né? Principais sistemas. Veja, eu estava falando sobre o Windows, que é o sistema operacional da Microsoft, o mais conhecido. Por isso que ele é a minha A aqui, é o primeiro da minha lista, tá? Sistemas operacionais. Característica do Windows é dos sistemas operacionais mais utilizados do mundo, principalmente em computadores pessoais, o notebook, o seu desktop aí. Ele oferece uma interface gráfica amigável, ou seja, fácil de ser utilizada, e suporta uma ampla gama de softwares, ou seja, de programas e de dispositivos. As versões mais populares do Windows é o Windows 11, o 10 e o Windows 7. Já, hoje em dia já nem tem atualização mais para o Windows 7, tá? Então, Windows 11 e 10 e 11 aí. Vantagens de utilizar o Windows como SO, Sistema Operacional. Grande compatibilidade de software, ou seja, a maior parte dos programas que você pode baixar na internet, adquirir, né, comprar, são compatíveis com o sistema operacional. Você sabia que tem programas que não vão rodar, por exemplo, em outros sistemas operacionais? Sim, né? Tem sistemas operacionais muito bons, mas às vezes alguns programas não rodam ali e vice-versa, tá? Às vezes o Windows também não roda algumas coisas que são de outros sistemas operacionais. Mas o Windows é bem completo, muito interessante, e hoje em dia você não precisa nem pagar para ele estar instalado no seu sistema propriamente dito. Você aluga o Windows e pode pagar por mês. Ó, não vale a pena você ter um sistema operacional hackeado, ou seja, ele não estar regularizado, ok? Você pode pagar uma parcelinha mensal bem baixinha aí e ter tudo que o próprio Windows pode oferecer. Não estou sendo pago pelo Windows, mas eu acho interessante você tê-lo aí regularizado dentro da lei, nada de pirataria, principalmente aí do sistema operacional. Além do mais, você vai poder usufruir do pacote Office, não é? O Word, o Excel, o PowerPoint e tantos outros aplicativos. Hoje em dia a gente tem o OneDrive. O OneDrive do próprio Windows, você tem no mínimo 1 terabyte, é espaço para chuchu, na nuvem. O que é na nuvem? Online. Então, os seus arquivos não precisam ficar em discos rígidos guardados dentro do seu computador.
Nem você precisa comprar, hoje em dia mais, os pendrives para ficar guardando arquivos, né? Não precisa de nada disso, nem outros periféricos de armazenamento de dados. Você pode utilizar o OneDrive e acessar de qualquer computador, não é? Bem legal, até do seu celular. Vantagens, compatibilidade, desvantagens. Bom, o Windows pode ser vulnerável a malware se não estiver devidamente protegido, tá? O próprio Windows tem uma proteção deles. Agora, e os computadores da Apple, né? Os Mac OS é o sistema operacional dos computadores da Apple. Característica, ele é desenvolvido pela Apple. O professor, desculpem pausar aqui, mas é uma aula, né, pessoal? O professor, essa banca pode perguntar, por exemplo, quem é o fabricante disso ou daquilo? Pode, ele pode perguntar. Assinale a alternativa por exemplo, navegador da Microsoft, ou navegador, por exemplo, do Mac. Ele pode fazer essa pergunta sim. Ele pode fazer a pergunta qual é o sistema operacional também da Microsoft, né? E ele pode dar como opção lá o Mac OS, não é? Ele é desenvolvido pela Apple. O da Microsoft, o Windows é desenvolvido pela Microsoft, tá? O Mac OS é desenvolvido pela Apple. É um sistema operacional, né, de computadores da Mac, né? Antigamente chamado de Macintosh. Ainda é. Hoje em dia é Mac. Ele é conhecido por seu design, é bem elegante, integração com outros produtos da Apple e também segurança, tá? A Apple fabrica também celulares, que é um hardware, e também computadores, onde rodam aí os seus programas, o Mac OS, por exemplo. Versões populares, macOS Big Sur, macOS Monterey, alguns exemplos. Vantagens, tem uma interface bem intuitiva, alta segurança, ótimo desempenho. Eles são conhecidos por não travar, viu, pessoal? Nunca trava. Desvantagem, nunca trava é a propaganda, mas é verdade, é muito seguro mesmo. Desvantagens, dispositivos disponível apenas em dispositivos da Apple. Você tem que comprar um computador da Apple, né? E não é todo aplicativo, ou seja, não é todo programa chamado de software que funciona ali, tá? O Linux é interessante, porque ele é um sistema operacional de código aberto. O que é código aberto? Programadores podem entrar nesses códigos, fazer mudanças. Qualquer usuário que saiba trabalhar com a linguagem pode entrar e fazer alterações, tá? E pode criar, por exemplo, sistemas operacionais que são Linux, mas que possam ser distribuídos aí como o Ubuntu, Fedora, Debian, né? Que são personalizados aí por pessoas que entraram no código e modificaram aí um pouco. Vantagem, ele é muito seguro, personalizável e vantagem que é gratuito, tá? Desvantagem é o seguinte, curva de aprendizado mais íngreme para usuários iniciantes. O que ele quer dizer com isso? Não é uma plataforma muito amigável, exige um conhecimento maior, né, de informática para que você utilize ele com todas as facilidades, tá? O Android e o iOS ou iOS já são sistemas operacionais para celulares, não é isso? O Android ele é o mais amplo possível. Se você tem um celular, por exemplo, da Samsung, ele tem um Android instalado aí. O Android, pessoal, é desenvolvido pelo Google, tá vendo? Pelo Google, não é pela Microsoft, não, tá? Android é desenvolvido pelo Google. Cai no concurso? Cai no concurso. Android é desenvolvido pelo Google. O iOS ou iOS é desenvolvido pela Apple e só vai rodar nos celulares da Apple. Bom?
Vantagens do Android: grande variedade de dispositivos, ou seja, vai funcionar na maior parte dos celulares, menos os da Apple, tá? E tem uma customização e uma integração com o Google maravilhosa, tá? É muito mais fácil integrar as coisas do Google com um celular que tem Android. Já, por exemplo, se você pensar, eu gosto da Apple, são mais caros, tem um certo glamour em usar um celular da Apple, e aí eu vou ter o meu iOS. Então, os celulares da Apple, inclusive, têm uma integração, por exemplo, com alguns outros programas, e talvez, se você utiliza, por exemplo, o Instagram, a interação do Apple com o Instagram é melhor do que a do Android, tá bom? Então, se você utilizar o iOS do Apple, vai funcionar melhor com algumas coisas para você postar no Instagram, por exemplo. Desvantagem do Android é a fragmentação entre as diferentes versões. Ou seja, diferentes versões do Android podem rodar ou não rodar muita coisa, não funcionar direito. Desvantagens do iOS da Apple: pouca customização e preços mais elevados dos dispositivos, ou seja, do aparelho, tá? Você tem que comprar um aparelho da Apple, um celular da Apple para rodar um iOS. Continuando aqui nessa aula, o sistema operacional é um big de um software, tá? Um software é um programa. Mas vamos falar também alguma coisa básica sobre o programa nesta aula aqui. E vamos deixar para aprofundar esse assunto, mostrando como fazer algumas coisas no sistema operacional, numa próxima aula, que eu gravo essa aula mais interativa utilizando o Windows, tá? Muito bem. O que é um software? Como eu disse, o software é um conjunto de instruções e programas que fazem um dispositivo eletrônico funcionar. Muito bem, muitas vezes o software não faz um programa funcionar, não faz um dispositivo eletrônico funcionar, não, tá bom? Ele pode muito bem só rodar ali uma determinada aplicação. Por isso que a gente vai falar em software como dois tipos de software: o software de sistema e o software de aplicação. O software, o programa de sistema, ele é projetado para gerenciar e controlar os recursos de um hardware, seja um celular, seja um computador ou algum outro aparelho que você tem aí, tá? Exemplos: o iOS é um software feito para gerenciar um celular da Apple, enquanto que o Android é um software de sistema feito para gerenciar aparelhos celulares que não sejam da Apple, na sua maioria. Certo? Então, o que é um software de aplicação? Software de aplicação é, na verdade, um programa. E um programa, ele permite que você realize tarefas específicas. Por exemplo, criar um documento, navegar na internet, assistir vídeos, editar fotos e por aí vai. Tem softwares de aplicação que são super potentes e caros muitas vezes, e muitas vezes não tem uma interface amigável, não. Você tem que fazer um verdadeiro curso daquele software para conseguir operá-lo, tá certo? Exemplos aí bem simples: o Microsoft Office, ele disponibiliza uma série de software de aplicação, como Word, Excel, PowerPoint, Google Docs e etc, tá? Navegadores de internet são também exemplos de software. Edição: o Adobe Photoshop, iMovie, o Audacity são exemplos também de softwares para edição de mídia. No Adobe Photoshop você edita fotos, no iMovie você edita vídeos, no Audacity você edita áudios, né? Mensageiros e redes sociais, por exemplo, WhatsApp, Telegram, Instagram e Facebook são exemplos de softwares aí também, softwares mensageiros e de redes sociais, certo? Muito bem. Diferença entre software proprietário e software de código aberto.
Bem, software proprietário é aquele que é desenvolvido por uma empresa, né? Mantém o controle do seu código-fonte e ele distribui através de licença, normalmente é pago, apesar de haver alguns gratuitos. Exemplo, o Windows, Microsoft Office, o Adobe Photoshop, né? São software de proprietário. O software de código aberto é distribuído com código-fonte disponível para o usuário mexer, qualquer pessoa. Exemplo, o Linux, o GIMP ou GIMP, né? Edição de imagens do Linux. O LibreOffice é o pacote Office do Linux, tá? Ele tem a sua versão de Word, de Excel e etc. De planilha, né? Antigas planilhas de cálculo. 5. Importância dos sistemas operacionais e softwares no dia a dia. O sistema operacional e o software são a base para praticamente todas as atividades em um computador ou dispositivo móvel. Para profissionais que utilizam a tecnologia no trabalho, como, por exemplo, os profissionais do correio, que utilizam software do próprio correio nas maquininhas que eles levam, inclusive, né, na hora de entregar uma encomenda, ele vai postar lá, enfim, bem legal. Organização de tarefa, né? O software com pacotes de escritório permite você criar e editar documentos, dentre outras coisas. Os aplicativos de e-mail, aliás, nós vamos ter uma aula só de e-mail, porque cai nesse concurso. Redes sociais, mensagens instantâneas, né? Como o WhatsApp, por exemplo, o Telegram, não é isso? E segurança, os antivírus, os firewalls, né, que fazem parte do sistema, do software de sistema, né, no caso o Windows, por exemplo, e ajudam a proteger aí os dispositivos contra ameaças cibernéticas, inclusive o Windows Defender, né? Bem, tem questionário, olha só, se você quiser baixar as apostilas que nós temos de informática nossa, deu um branco, né, pessoal? Código de ética dos Correios. A gente tem não só o Código de Ética dos Correios, como uma apostila feita sobre ele e que tem exercícios. A gente tem também a apostila de português, um curso completo, mais de 200 páginas, para que você possa assistir às nossas aulas de português e poder preencher os exercícios. Um curso completíssimo, tá? Com memorização, muito legal. Tem a apostila aí dos conhecimentos gerais exigidos pelo concurso. Basta acessar explicaisodireitoconcursos.com, menos de R$30, você pode baixar a apostila lá e ajuda a gente e ajuda vocês também. E vocês têm questionários, é bem legal aí para que você possa testar os seus conhecimentos. No mais, pessoal, fique atento aí à nossa playlist aqui para assistir às aulas que a gente posta aqui regularmente, todos os dias, para que você vá adquirindo conhecimento. As aulas aqui no YouTube são totalmente gratuitas, mas eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. A gente quer que vocês sejam aprovados no concurso dos Correios, nesse Brasilzão de meu Deus aqui, certo? Próxima aula nossa não vai ser sobre correio eletrônico, não. A gente vai gravar uma aula também sobre sistema operacional e software para interagir um pouquinho mais, principalmente com o Windows e a interface gráfica do Windows, mostrar algumas funcionalidades a mais para vocês. Por agora, grande abraço aqui do professor Arcângelo, tá bom? Firmes e fortes aí, tá? Tchau, tchau, pessoal. Bons estudos, tá?